Gente, agora presta atenção nesse dado que eu vou falar agora. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a população com osteoporose vai triplicar até 2050. Isso é o reflexo do aumento da população idosa aqui no Brasil. A estimativa é de que hoje 10 milhões de brasileiros sofram com a osteoporose, que é a redução da densidade e da qualidade do tecido dos nossos ossos. Uma das principais consequências são as fraturas, principalmente no quadril. E esse vai ser o assunto do nosso quadro. E aí, doutor, já mande pra gente agora aqui suas dúvidas, suas perguntas no nosso Facebook, também lá no nosso Instagram, @falaes, pode mandar pra gente no direct, porque outubro a gente sabe que é um mês de alerta para a osteoporose. Então, bora bater um papo sobre esse assunto? Aqui no nosso estúdio, eu recebo a médica Roberta Ramos. Muito obrigada, doutora, pela sua participação. Dona Carmelita também está aqui com a gente. Obrigada, dona Carmelita. E a Rose que é DJ, gosta de curtir também uma festa, mas tem os momentos em que sofre, vem as dores também. Dona Rose, boa tarde. Fala com a gente no microfone. Boa tarde, Roberta. Tá ligado. Boa tarde, Roberta. Boa tarde a todos da produção, todos que estão em casa nos assistindo. E quero te agradecer por mais uma vez estar aqui, né? A gente que agradece. Acho que já é a quinta vez. Já é de casa, Sim, já com a gente. já faço parte da TV Vitória, né? Mas é a primeira vez falando sobre osteoporose, né? É. Como que a senhora descobriu? O que a senhora começou sentindo? Eu tenho osteoporose nos 2 ombros. Eu não posso pegar peso, não posso fazer muito movimento. Fiz uma ultrassom agora recente. Vou levar o resultado para o meu médico dia 30, que está marcado. Uma pasta de exame de rotina. Tudo pronto para entregar a ele dia 30. Eu sinto muita dor no ombro, principalmente o dia que eu pego peso. Igual domingo eu fui fazer uma festa com som. Eu peguei muito peso, né? Muito equipamento para carregar, né? E pasta de disco, de vinil. Então, eu senti muita dor. Quando eu estou fazendo, eu não sinto nada. Mas quando eu chego em casa, que eu tomo meu banho, que eu deito, que o sangue esfria, eu acho, né? Aí nossa, ataca. Muita dor. E você, dona Carmelita? Tô vendo aqui você concordando, é verdade. O que a senhora sente? Aproveita a consulta, hein? Boa tarde. Boa eu tarde. Já tenho acho que uns 3 anos, né? Já estou aqui participando do programa. Eu sinto muitas dores também, né? O ombro, eu caí um dia desse, como eu te falei, sinto várias dores no ombro, dor no pescoço, no joelho, na coluna. Ombro, agora pescoço, mesmo está doendo joelho. demais. Está doendo demais aqui, ó. Dando fisgadinha, né? De vez em quando dá aquelas fisgadas. Então, eu sinto bastante dores, não posso pegar peso também. Pegar peso piorou. Às vezes eu sobo assim num banquinho para ver uma planta, meu filho vê, mãe, desce daí. Porque se cair, minha filha, só Jesus na causa, né? Tem que ter muito cuidado, porque eu já tomei vários tombos. Doutora Roberta, assunto para a senhora, hein? E aí, quais são os primeiros sinais da osteoporose? Porque depois, quando chega num momento como esse, já está declarado, né? Boa tarde. Boa tarde. Então, na verdade, como você falou na introdução, a osteoporose é uma doença do osso, é uma doença metabólica entre a questão da massa do osso, a densidade. Conforme a idade, a osteoporose ela é mais comum nas pessoas com mais idade, pela questão do próprio envelhecimento natural do tecido ósseo. Então, entre o ganho de massa e a perda de massa, tanto muscular como óssea, que é decorrente do envelhecimento, a gente vê que a qualidade da densidade da massa óssea começa a cair. Tem então, uma idade, doutora, específica? É mais comum na mulher pós-menopausa, que decorre por volta dos 50 anos, e no homem após a andropausa, que é a baixa de hormônio masculino, principalmente a testosterona, que é um pouco mais para frente. Nos homens costuma ser por volta dos 70 anos. Mas, por exemplo, nós temos cada vez mais mulheres sendo acometidas por menopausa precoce. Então,
Isso começa a acontecer nos dias de hoje a partir dos 30 anos, ou secundárias a algum outro problema, por exemplo, mulheres com câncer de mama, que não podem fazer a reposição hormonal pela questão do estrogênio, que é um hormônio importante na questão da manutenção do cálcio no osso. Então, quando a gente entra na menopausa, ou decorrente da menopausa fisiológica, ou por causa da supressão de hormônios, por causa de alguma outra doença, a gente começa a ter uma queda dessa qualidade óssea, perdemos massa óssea. Agora, olha só, tanto a dona Rose quanto a dona Carmelita, as duas relataram a mesma região que dói aqui, ó, o ombro. A dona Carmelita ainda tem outras partes também no corpo, né? Quais são as regiões mais afetadas? Na verdade, a perda de massa óssea, ela costuma ser generalizada, como se fosse um tecido ósseo só, né? A gente vai perder, não vai envelhecer num canto e não envelhecer no outro. Mas áreas mais comuns de serem acometidas primeiro, a região do punho, das vértebras, que são os ossos da coluna, da bacia e da região proximal do fêmur, que é o osso da coxa. O que mais acontece, que faz com que a gente identifique a osteoporose, é a questão do risco de fraturas. Então, às vezes, por uma queda de baixa energia, uma queda pequena, que não é do alto, ou um acidente de carro, uma queda pequena, pode já acontecer uma fratura de punho, uma fratura de fêmur. E isso gera o alerta da pessoa, às vezes, investigar e ter o diagnóstico da osteoporose. Porque como ela é uma doença silenciosa, às vezes a pessoa já começa a ter e não sabe que tem, e aí não tem oportunidade de tratar. Depois que é diagnosticado, e muitas vezes por conta de ter tido uma fratura, que começa o tratamento. Olha, tá chovendo comentários aqui no nosso Facebook. Napoleão diz, boa tarde, eu tenho osteoporose na coluna, inclusive estou de atestado. A Clara Campos quer saber qual é a diferença de osteoporose e reumatismo nos ossos. Ela quer saber. Qual que é, doutora? Eu posso aproveitar o caso das meninas aqui para exemplificar. Na média de idade que a gente começa a ter osteoporose, a gente também começa a ter um envelhecimento, que é um quadro de degeneração, né, da região articular, que é onde tem as extremidades do osso, nas juntas, tendo artrose. E quando inflama, a gente também tem artrite. Então, é muito comum a gente correlacionar a osteoporose com quadros de dores articulares, como elas têm. E aí, esse quadro de dor, por exemplo, joelho, coluna, ombro, ela também tem muito, principalmente depois de uma demanda, de um esforço físico, quando esfria o corpo, começa a sentir. Esse padrão de dor, ele é mais correlacionado com o quadro de artrose do que de osteoporose. Só que, geralmente, quem tem uma coisa também tem outra. É tudo osso? Mas a parte de dor articular é mais na junta. E da questão da osteoporose é mais ao longo do osso todo e ela não costuma doer. Quando que começa a doer? Por conta de osteoporose, independente de ter artrose. Quando eu começo a ter fraturas. Não aquela fratura grande de quando cai, que entorta o fêmur, mas microfraturas na estrutura microscópica do osso que podem começar a ter, por exemplo, uma perda de altura. Não tem que o idoso às vezes diminui 1 centímetro, 2 de altura com o passar do tempo. Às vezes a gente tem alguns achatamentos, né, no trabeculado ósseo, perda de altura nas vértebras da coluna. É comum a dor de coluna no idoso, a gente tem que investigar a osteoporose, porque pode ser uma fratura que não precisa de cair, nem sabe que teve, por conta de ter essa fragilidade na estrutura do trabeculado ósseo, pode ter uma microfratura ali. Interessante a gente deixar isso bem explicado aí para o pessoal de casa. Agora, você disse a respeito de atividade física. Você faz ou não faz? Caminhada. Caminhada. Fala com a gente no microfone. Faço caminhada em casa. Eu faço os exercícios que o fisioterapeuta passou. E procuro me alimentar mais verde. Minha alimentação mais é a base de fruta, verdura. A alimentação, daqui a pouquinho a gente vai falar o que é mito e o que é verdade. Tem até uma bancada aqui. Mas então, atividade física, você faz alguns exercícios em casa. E você, dona Carmelita? Eu faço também. Eu faço exercício 3 vezes por semana. Faço com no posto médico,
com o professor. Agora a gente estamos de férias, que ele mora lá em Guarapari, agora de 16 ele volta. E amanhã é dia de CRAS. No CRAS também a gente faz exercício também, mas estou caminhando e esqueci de falar, tem muita dor também no... Aqui, porque eu faço muito crochê, movimento repetitivo. Antes de ontem, eu nem trabalhei, porque não podia nem fazer assim. Agora, hoje melhorou, fico fazendo assim, ó, mas dói muito, mais essa mão aqui, ela dói muito. E tem muito esse mito, doutora, que quem tem osteoporose pode ou não pode, deve ou não deve fazer atividades físicas? O ser humano foi feito para o movimento, assim como todos os outros animais. Então, nós precisamos de movimento. E a gente, nessa fase aí do mundo moderno, a gente está com muitas facilidades. Eu não levanto mais para ligar a televisão, tem controle remoto. Eu nem abro o vidro do carro assim mais porque tem o vidro elétrico. Então, a gente tem comodidades ao longo da nossa história. A gente anda mais de ônibus, de carro, menos de bicicleta, menos a pé. Então, tem muita coisa. A gente não lava tanta roupa na mão, usa máquina. Então, tanta facilidade, a própria dinâmica do dia a dia, sem estar indo para a academia, que eu falo, que a gente se exercitava, a gente já não faz. Então, se a gente não buscar um exercício, fica complicado. E, na verdade, não só a nível de tratamento da osteoporose, porque o tratamento efetivo da osteoporose, ele começa na infância. Eu tenho que prevenir chegar no ponto da osteoporose, né? Então, a pessoa que ela faz exercícios físicos regulares, ela tem uma qualidade de massa muscular e de massa óssea que vai ser preservada ao longo do tempo. Já que você disse agora, doutora, sobre prevenção. A prevenção a gente sabe que começa então na infância com a alimentação. Vamos, por favor, vou te convidar aqui para vir para a nossa bancada, que a gente vai tirar essas dúvidas, né? O que é mito, o que é verdade em relação à alimentação. Então, vem comigo aqui, ó. Vamos tirar essas dúvidas. Por favor, então, vem cá, doutora, já que você já se posicionou aqui. Queria que você pontuasse para a gente os alimentos que podem, então, ajudar nessa prevenção. A gente fala muito do cálcio, que o leite, ele é uma fonte de cálcio, ele é rico em cálcio, tanto o leite vegetal como o leite de origem animal. As verduras de cor verde escura são ricas em cálcio. Então, a gente tem aqui, por exemplo, do tomate. A couve, pode investir bastante? Pode. Alface? Não é tão escurinho, né? Então tem que dar preferência para as folhas verdes escuras. Tá, os então, vegetais de cor verde escuro. Brócolis é uma boa também. Isso. Então, por aí vai. Rúcula, isso, né? Então tá jóia. No caso, você falou semente. É rica em cálcio também. A semente, todas as sementes ou a semente do tomate? É porque o tomate, a semente do tomate. Tá, a semente do tomate. Mas as oleaginosas, por exemplo, as castanhas, elas são ricas em cálcio. E não só em cálcio, em fósforo, em magnésio, em outros minerais que nós também precisamos para levar o cálcio para o osso. Isso é muito importante. A gente lembrar que quando a gente fala de massa óssea, de prevenção de osteoporose ou tratamento de osteoporose, a gente não vai se preocupar só na ingesta de cálcio. Temos que ter também um aporte de outros minerais, de colágeno, de aminoácidos, para poder a gente ter esse contexto mais completo, né? Perfeito. A abóbora, doutora, também ajuda? Ajuda. Inclusive, ontem a gente teve uma receita aqui de abóbora, viu? Pode ir lá no nosso Instagram e pegar a receita e fazer. Eu costumo falar que quanto mais colorido o prato, melhor. E aí isso não vai servir só para falar sobre osteoporose. A gente está falando em saúde. Perfeito. Quanto mais colorido, melhor, porque a natureza, ela é sábia. Nós temos uma evolução de milhares de anos para que um vegetal, para que um animal tivesse a constituição dos tecidos, com tudo que a gente precisa para o nosso corpo. Então, assim, mesmo se a gente não tomar nada industrializado, o aporte do que nós temos nos alimentos, se a gente tiver uma alimentação bem natural, já nos traz um aporte muito bom de vitaminas, de minerais, de nutrientes. Perfeito. Então, ó, só para finalizar, o leite, as folhas verdes escuras, a semente do tomate, a abóbora, tá aqui algumas opções que você pode e deve incluir na sua alimentação. Doutora, por gentileza, então... O que eu queria falar em relação aos alimentos sentado, que, de qualquer forma,
quando a gente começa a envelhecer, a gente não consegue absorver tão bem os nutrientes da alimentação e muitas vezes é necessário fazer uma suplementação, apesar de se alimentar bem. Então, em algumas situações antes da terceira idade, como a convalescência de alguma doença metabólica, crianças em fase de crescimento, desenvolvimento, recuperação de cirurgia, por exemplo, como cirurgia bariátrica, nós às vezes precisamos de suplementar mesmo na pessoa mais jovem, Perfeito. mas no idoso muitas vezes é necessário fazer suplementação, Tá porque só joia. a alimentação não vai. Obrigada, doutora Roberta, pela sua participação. Dona Carmelita, ela tá de olho na sobremesa que tá ali. Daqui a pouco você vai comer, tá? Você é minha convidada. Você também, dona Rose. Um beijo, viu? Uma boa tarde para vocês.